Eu tô como um pouco outsider, né? Porque eu sou historiador de formação, né? Mas me senti completamente incluído, né? Com o caráter utópico daqui, né? O caráter utópico dessas discussões, né? Eu trabalho com história da loucura, da psiquiatria já há mais de 15 anos, né? É a minha área de paixão. Embora tenha feito história, eu fui para esse tema mesmo, já há bastante tempo. E o que eu vou apresentar aqui, né, a minha tentativa de dar uma contribuição a partir do ponto de vista do campo da história, né, para toda essa discussão que envolve medidas de segurança, saúde mental, é um artigo que vai sair agora no mês de agosto, na revista brasileira de criminologia, que foi, inclusive, de onde veio o convite, né? Essa revista ela vai sair com o dossiê Crime e Loucura, e aí a gente faz esse apanhado histórico, né, da relação saúde mental, história, direito, nesse período aí que eu chamo na primeira fase do Brasil republicano, né? Primeira República e Era Vargas, né, que vai de 30 a 45. Bom, então é isso. Então a gente vai fazer essa discussão. Eu vou fazer essa discussão. Eu acho que a história tem muito a contribuir com o campo do direito penal, né? E com o campo da saúde mental. Primeiro, porque não tanto no sentido de história mestra da vida, né? No sentido de uma história que, enfim, aprenderemos os erros do passado, não repetiremos, né? Mas no sentido de que a gente precisa revisitar o passado, né? O historiador tem um esforço incrível de reconstruir o passado a partir dos fragmentos que sobraram desse passado, né? Fazer história é mergulhar nas fontes históricas, né? Ler os textos de juristas, médicos do século XIX, do início do século XX, e tentar achar um sentido para isso, prestar contas. Mas, ao mesmo tempo, como Foucault deixou muito claro, né, em toda a sua trajetória, toda história é uma história do presente, né? Então, essa relação dialética entre presente e passado para a história é muito importante, e acho que nesse sentido a contribuição, né? Pensar o pensamento do passado e tentar encontrar algumas continuidades, algumas origens, né? Fazer o que o Foucault chama de uma genealogia, né? Para a gente encontrar práticas que ainda são presentes, né? Então, nesse sentido, eu acho que a história tem uma contribuição aí a dar, né? Nessa discussão da história das medidas de segurança e da saúde mental. Então, o trabalho do historiador é esse, né? A gente vai ao passado buscar um outro, buscar um diferente, né? A partir dos seus fragmentos, né? do que sobrou, né? Então, o trabalho do historiador é esse. Segunda coisa, eu tento trazer, não só da história, eu tento trazer um campo que eu me insiro mais, que é o campo da história das ciências, né? A história das ciências, ela tenta, né, desenvolver um enfoque contextualista. O que isso significa? A gente vai ao passado, né, vai ao passado e tenta contextualizar as falas, os discursos, né? Contextualizar no sentido de ver os debates do passado, né? Não ter uma visão pré-concebida, né, a partir do nosso presente, sobre as obras do passado, sobre o pensamento do passado, enfim, e tomar isso como verdade, né? No caso, a história, no enfoque da história da ciência, de uma história contextualista, a gente volta ao passado e tenta entender ele nos seus termos, né? Esse que é o ponto. Porque estou falando isso também porque muita coisa que a gente aprende, né, e eu já dei aula em curso de Direito, as pessoas têm uma leitura muito anacrônica dos textos do passado, né, dos textos de médicos e de juristas do passado. Por exemplo, Lombroso, que é mais conhecido na história da criminologia, né, se reproduz uma leitura já há muito tempo, muito superficial da obra. E trazer uma abordagem contextualista
é tentar entender essa obra nos seus termos, no regime de verdade de funcionamento do mundo intelectual do período. E aí a história das ciências, ela tenta trazer, então, exatamente isso, né? A polifonia dentro das comunidades de debate, né? As várias vozes, as várias falas, os vários posicionamentos, os vários projetos que existiram no passado, né? Isso é muito importante, porque quando a gente pega, por exemplo, um Código Penal, a história tem uma contribuição de entender quais são todos os debates, todos os projetos em jogo, né? Todas as agendas em discussão que precederam esse Código Penal, né? Eu vou tentar fazer isso aqui com o Código Penal de 1940, tá? Para tentar trazer essa contextualização. E aí no sentido mesmo do método Foucaultiano, né? De fazer uma arqueogenealogia, né? Fazer uma genealogia dos discursos de tudo que foi dito sobre esse assunto da responsabilidade penal, sobre o tema da medida de segurança no passado, né? Do século XIX até meados do século XX, para a gente entender algumas continuidades, né? Algumas práticas discursivas que permanecem hoje em dia. A história da ciência também, ela traz uma contribuição para a gente não ver as coisas de uma maneira linear, né? A história não é linear, né? A história é campo de disputa o tempo inteiro, né? Ela é marcada por tensões no mundo intelectual, tanto do mundo do direito quanto do mundo médico, e por aí vai. Então, assim, tem uma percepção da história como uma história não linear, né? As coisas não tão dadas, não são da ordem da natureza, né? São da ordem da construção. E aí o tema da responsabilidade penal, ele aparece para mim também, né, muito influenciado pelo pensamento do Foucault, na ideia de tentar construir, né, num grande projeto que o Foucault elaborou, né, de fazer uma história das ciências humanas mesmo, né, do pensamento sobre o humano. Daí vem o meu interesse de estudar a história da psiquiatria, a história dos saberes médicos, psicológicos, como eu costumo falar de uma maneira mais geral, né, fazendo a abrangência de tudo isso, né, de psicologia, psicanálise, etc. E aí, responsabilidade penal é um tema importantíssimo para isso, né? Exatamente porque ele é um terreno de disputas e convergências entre médicos e juristas há muito tempo, né? E eu vou tentar trazer isso para vocês desde o século XIX. Tá? Bom, e aí, por que a escolha desse recorte, né? Na primeira fase do Brasil republicano, né? O Brasil republicano, inaugurado, né, com a proclamação da República em 1889, promulga um Código Penal em 1890 e o segundo Código Penal republicano em 1940, né? Então isso aí abarca dois períodos da história do Brasil republicano, que é o período da Primeira República, que já foi chamado há muito tempo de República Velha, e do período da Era Vargas, né? É um período extremamente efervescente de discussões sobre responsabilidade penal, né, do lugar da psiquiatria na definição, né, do destino a ser dado a determinados indivíduos, e de tensionamento significativo entre fronteiras disciplinares, né, no campo do direito e o campo da medicina. Então é um período muito rico. E dentro desse período maior, né, que a gente em história chama de um período de longa duração, né, que aí a gente tem aí 50 anos mais ou menos, né, de período a ser estudado, eu faço uma ênfase na década de 30, que eu considero a década fundamental em que todos os pilares acerca da medida de segurança vão ser erguidos, né, todos os discursos acerca e concepções acerca dela vão ser discutidas e consolidadas. Tá? Então, eu considero a década de 30, né, o chamado período Vargas, o período cerne aí dessa discussão. Vou fazer uma volta muito rápida para o século XIX, né, porque o interesse da gente é Brasil republicano. A psiquiatria ela não tem uma precisão, os historiadores não chegam num acordo de quando a psiquiatria ou a medicina mental, né, o que se chamava de o alienismo, né, quando que ele entra numa interface com a justiça penal para decidir os destinos de determinados indivíduos, né. Em Portugal, por exemplo, muitos médicos davam pareceres, né, davam
não laudos, né, mas eram ouvidos em processos inquisitoriais, por exemplo, né, para falar do estado mental de determinados indivíduos, isso na final do século XVIII, né. Mas o certo é que no início do século XIX, né, com Pinel, né, publica uma obra, o Tratado Médico-Filosófico das Manias enfim, o tratado fundador do alienismo, o tratado fundador da psiquiatria, né, no iníciozinho do século XIX, ele coloca uma questão, coloca uma categoria que vai ser muito importante, vai ser desenvolvida, que é a categoria da mania sem delírio, né? Nesse alienismo clássico se pensava que a loucura era uma doença da razão, né? A razão, por algum motivo, né, no indivíduo, a chamada mania ou melancolia, né, como se entendia a loucura, por algum motivo teve um problema, teve um curto-circuito, digamos assim, mas a razão ainda existe no indivíduo, né? No indivíduo louco. O indivíduo louco, ele tem a razão escondida, latente em algum lugar, né? Do seu psiquismo. O que o médico tem que fazer é o tratamento moral, ele tem que resgatar essa moral, essa razão, por um método chamado tratamento moral, né? Então, a coisa de internar, de afastar o louco do seu espaço, do espaço familiar. O espaço familiar seria o espaço das paixões, das tensões que causariam a loucura, né? Então, afastar esse indivíduo, isolá-lo numa instituição formatada para o tratamento moral, né? Esse é o alienismo clássico, essa é a ideia dessa primeira psiquiatria, né? E o Pinel, ele coloca uma categoria que é a mania sem delírio, né? Então, um indivíduo, ele é relativamente normal, né? Mas ele é louco em algum aspecto, né? O Esquirol, seguidor do Pinel, vai desenvolver isso, né, na década de 1820 e vai construir a categoria da monomania, né? E, inclusive, uma das categorias mais importantes da psiquiatria da primeira metade do século XIX, né? Dentre elas, a monomania homicida, né? O indivíduo, ele só é louco por matar, né? Por que isso é importante aí para o século XIX, né? Isso vai impactar o campo do direito, né? Vai abrir uma porta de entrada para a psiquiatria no direito penal, né? Para dar parecer, para dar sua verdade sobre indivíduos que cometem crimes horrendos, né? Inexplicáveis, sem nenhuma razoabilidade, mas que no resto da vida são relativamente normais, né? Tem a inteligência preservada, né? E aí essa é a grande entrada da psiquiatria para falar sobre responsabilidade penal, né? Para falar de culpa. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, então, aparece também nesse período, primeira metade do 19, as ideias de loucura parcial, impulso irresistível, aflição mental, né? Categorias que poderiam levar o indivíduo para o manicômio e não para a cadeia, né? E aí uma intervenção psiquiátrica já relativamente sistemática, né? Nessa primeira metade do 19. Porém, a grande entrada da psiquiatria nessa temática da responsabilidade penal, de dizer que o indivíduo é responsável ou não por seus atos, né? Tem culpa ou não, e não tendo culpa por questões de loucura, né? Essa obra aí de 1857, né, o Tratado das Degenerescências Humanas, essa obra vai fundar o paradigma da degeneração, né? Isso vai causar uma grande transformação na medicina mental e em várias outras áreas do conhecimento, né? Porque não é mais a ideia de uma loucura devido a um problema na razão, né? É a loucura por uma questão hereditária, orgânica, né? A humanidade, ela estaria passando por um decaimento, então são indivíduos degenerados que são loucos. E aí não é só louco o indivíduo que delira ou tem problema na esfera da inteligência, né? Pode ser louco também o indivíduo que tem problema na esfera da vontade, né? E aí inaugura um grande campo, que é o campo da anormalidade, né? Então, a fronteira da anormalidade é estendida com essa teoria, né?
que vai colocar a doença mental como, como decorrente de um problema orgânico, né? Cerebral, principalmente. Isso aí em meados do 19. Agora, a partir de então, a justiça penal vai ter vários problemas, né? Porque vai existir vários tipos de indivíduos, não só loucos, completamente delirantes, mas indivíduos anormais, né? É uma fronteira da normalidade estendida. E esses indivíduos, então, o que fazer com eles, né? Eles merecem o quê? O hospício clássico, né? A cadeia, ou algum meio termo, que talvez e se o primeiro manicômio judiciário, né, de 1863, né, o Broadman, na Inglaterra, e aqui o primeiro manicômio judiciário no Brasil de 21, né? Então, uma instituição híbrida, um meio termo para indivíduos loucos, mas também para indivíduos anormais, né? Não completamente loucos. E aí, no final do século XIX, também tem a constituição do campo da criminologia, né? A criminologia se constitui como um campo científico, né, com autoridade científica, reunindo médicos e juristas no final do século XIX, né? Tem o marco fundacional na obra do Lombroso, né? O Homem Criminoso, de 1876, e ela vai se constituir num campo de trocas de saberes e de práticas de âmbito transnacional, né? E aí, aqui no Brasil, vão chegar, nessas últimas décadas do 19, primeiro do século 20, muitas obras trazendo questões importantes para o tema da responsabilidade penal, né? E quais são esses temas, né? A relação, principalmente, entre essas novas ciências do crime e a lei penal. O que são essas novas ciências do crime, né? É a criminologia chamada biológica do final do século XIX, né? A concepção de que se tem que atentar ao criminoso e não ao crime, né? De ter que ver o indivíduo na sua totalidade antropológica, na sua totalidade biológica e psicológica, né? Dá uma guinada de interpretação com relação à questão criminal, né? E aí essa nova criminologia, essas novas ciências do crime, elas vão ter que ser levadas em conta, inclusive porque os juristas, operadores do direito, leem muito isso, né? Vão ser levadas em conta na aplicação da lei, né? E aí o que fazer exatamente com um indivíduo criminoso, mas extremamente anormal, né? Numa lei que funciona a partir do livre-arbítrio, né? Numa responsabilidade que se funda na ideia de livre-arbítrio, né? Então, o que fazer exatamente? Então, isso vai ter um impacto importante, né? Isso vai estar no discurso e nas discussões. Vai trazer essa agenda que chega aqui, né? E a gente pode perceber isso por vários motivos. A gente pesquisando nos arquivos, tanto da Justiça quanto dos arquivos médicos do Rio de Janeiro, a gente encontra várias obras estrangeiras que chegam aqui e fazem esse conhecimento circular, né? Por exemplo, todas as obras da escola italiana, né? Lombroso, Garofalo, Ferri, a psiquiatria alemã chegando fortemente aqui, Kraepelin, a Schaffenburg, enfim, todo um conjunto de referências internacionais que chegam aqui e dão conta dessa circulação dos conhecimentos, né, numa ideia de transnacionalidade. E trazem esse tema da semi-responsabilidade também, né, que vai ser uma agenda dos psiquiatras muito importante nessa passagem do 19 para o 20. Né, para dar conta de indivíduos anormais que não são completamente loucos, né, que não deliram, né, mas tem problemas na vontade, no comportamento. Para dar conta desses indivíduos, se constrói uma categoria que seria da semi-responsabilidade, semi-imputabilidade. Isso aí são termos intercambiáveis nessa época, né? Então, isso chega também muito forte. Chega também muito forte a ideia de que o psiquiatra ou o juiz tem que estar atento, né, o julgador, de uma maneira geral, tem que estar atento à questão do momento do crime, né? Se no momento do crime o indivíduo estava inconsciente, com a consciência obnulada e por aí vai.
A outra coisa é a questão que chega também nesses debates, a questão da relação entre polícia e perícia, né? O que tem mais verdade? As provas policiais, né? Ou a prova pericial? Também a questão do lugar da medicina mental para falar da responsabilidade, né? Isso chega muito fortemente também nesse conjunto de textos aí, no final do século XIX e do XX, né? A psiquiatria pode falar de responsabilidade, pode dar um parecer, esse indivíduo é responsável ou irresponsável, ou não pode, né? Ou só o juiz pode falar, ou só, enfim, o jurista pode falar. Isso chega aqui fortemente também. E, por fim, a relação entre degeneração e periculosidade, né? Esses indivíduos anormais, chamados no discurso da época de degenerados, né? Eles são os indivíduos mais perigosos, né? Na década de 20 e 30 vai se conceitualizar a ideia de personalidades psicopáticas, né? Como que isso vai impactar? O indivíduo é extremamente perigoso, mas é relativamente anormal, né? Beirando a insanidade, né? A fronteira da insanidade está bem estendida. O que se vai fazer com ele? Vai se considerar ele responsável ou irresponsável, né? Bom, e aí chegando no Brasil, né? O Código Penal, a partir do Código Penal de 1890, não vou discutir muito assim, como surgiu o Código, os debates anteriores, eu vou falar um pouco mais disso sobre o Código seguinte, tá? Primeiro, a gente tem alguns autores, né, como por exemplo o Tobias Barreto e o Teixeira Brandão. Tobias Barreto, jurista, né? Teixeira Brandão, psiquiatra, auto-intitulado alienista, auto-intitulado Pinel brasileiro, né? Vão entender o seguinte, que deve-se construir um novo campo de conhecimento chamado antropologia judiciária, né? E junto dela, a medicina mental como os principais auxiliares, né, do direito penal, para entender a questão da responsabilidade. Então, essa agenda está posta aí já na década de 1880, tá? São indivíduos, são intelectuais que vão pregar a abertura das fronteiras entre as duas áreas de conhecimento, o direito penal e as áreas científico-biomédicas, enfim, aí cada autor dá uma denominação, antropologia judiciária, medicina mental. Logo depois, 1894, vem a obra do Nina Rodrigues, né, que é mais conhecido, Raças Humanas e Responsabilidade Penal do Brasil, né? Esses autores, né, sobretudo os psiquiatras, os de formação médica, Teixeira Brandão e o Nina Rodrigues, que era médico, legista, psiquiatra e tudo mais, as áreas nessa época, né, elas não estão totalmente definidas, né? Aqui é psiquiatria, aqui é medicina legal, aqui é psicologia, está tudo embaralhado, né? Aqui é psiquiatria forense, está tudo muito embaralhado. Os médicos dessa época são conhecedores de várias áreas de conhecimento, são muito eruditos, né? O Afrânio Peixoto, por exemplo, é um escritor famosíssimo e foi um psiquiatra importante da época, foi inclusive membro da Academia Brasileira de Letras, né? O Nina Rodrigues, então, aí ele introduz um lance interpretativo, uma mudança no debate, que ele traz a questão racial para se entender a responsabilidade penal, né? Sobretudo no livro As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal. O que ele vai dizer? Você não tem como ter um critério de responsabilidade penal baseado no livre-arbítrio para pessoas de formação racial ou de nível racial diferente, né? Você não tem como aplicar, né, a responsabilidade penal, da forma como ela está no Código, para um indivíduo negro, né? Um indivíduo de origem africana, né? O Brasil acaba de sair recentemente da escravidão aí nessa época, né? Um indivíduo de predominância africana não pode responder, né, por seus atos da mesma maneira que um indivíduo branco civilizado, né? É uma visão racialista da responsabilidade penal nessa época que se constrói, né?
sobretudo a partir do Nina Rodrigues. E interessante que essa tese racializada da responsabilidade penal, né, você ter gradações de avaliação de responsabilidade para raças diferentes, né? O índio, por exemplo, Nina Rodrigues considerava o índio muito impulsivo, né? Muito propenso a cometer crimes de sangue, né? Então esse indivíduo ele não pode sofrer a mesma, ele não pode ser julgado da mesma maneira, né? E pior ainda, o mestiço, né? O mestiço, que é um texto que o Nina Rodrigues publica na França, né? Ele entra no debate europeu sobre criminologia, antropologia criminal. O mestiço pode ser, inclusive, pior do que o índio, do que o negro, né? Porque ele tende a degenerar mais, né? Os crimes dos mestiços são mais violentos, tendem a ser crimes mais de sangue, né? E aí a questão da responsabilidade fica embaralhada em virtude dos conhecimentos antropológicos da época, né? Que a antropologia da época pensava dessa maneira, né? Uma escala evolutiva, existem raças mais evoluídas e menos evoluídas. Então como é que você vai fazer um direito, uma lei comum para todo mundo? É isso que ele está colocando em debate aí, está introduzindo uma coisa importante. E é importante salientar que essa obra do Nina Rodrigues, ela foi republicada, ela ficou no esquecimento ali na década de 1810, foi republicada na década de 30, porque foi a década de mais discussão sobre uma transformação da lei penal do Brasil, né? Então ela foi republicada até para tentar orientar a reformulação do Código Penal de 1890. O Código Penal de 1890, ele trata a questão da responsabilidade penal no título 3, né? As causas que dirimem a criminalidade e as que justificam os crimes, do artigo 24 ao 34. Diz o seguinte: parte dos inimputáveis estavam descritos no artigo 27 como aqueles que se acharem em estado de completa privação dos sentidos e inteligência no ato de cometer o crime. Esse dispositivo, né, esse artigo 27, que vai ser o artigo de maior debate, que vai ser o terreno de maior debate entre médicos e entre os médicos, entre os juristas e entre médicos e juristas, tá? A ideia é essa, né? Se o indivíduo se acha em estado de completa privação, essa palavra privação depois foi mudada para perturbação do sentido da inteligência no ato de cometer o crime, então ele é inimputável, e a partir desse artigo as discussões vão aparecer mais. O que os psiquiatras acham desse dispositivo aí? Entre 1890 e a década de 30, né, que precede o Código de 1840. E aí você tem psiquiatras como o Teixeira Brandão, o Afrânio Peixoto, o Franco da Rocha, é a nata da psiquiatria da passagem do 19 para o 20, né, do iníciozinho do século 20. O Arthur Ramos, Heitor Carrilho e Juliano Moreira, né? O que eles vão dizer dessa completa perturbação do sentido da inteligência como, enfim, o elemento da irresponsabilidade? Eles consideram um conceito ambíguo e sem cientificidade, né? Não é um conceito científico, não é um conceito amparado no máximo da ciência psiquiátrica da época. Segundo, ele gera um problema na discussão dos degenerados, que não é nem completamente louco, né? Mas também não é normal, está na fronteira, né? Como é que ficariam todos os degenerados, então, no cometimento do crime, estariam em completa perturbação dos sentidos da inteligência, né? Porque, pelo menos dos sentidos, talvez não da inteligência. Então, gera toda uma série de discussões. Para eles, então, obviamente que tem posicionamentos específicos entre esses psiquiatras, né? Mas tem uma linha geral de consenso que é o seguinte: a responsabilidade penal, ela tem que ser pensada tendo em conta ambiente, raça, herança, né, que é a genética do indivíduo, educação e formação da personalidade. Então, os discursos desses médicos na época é de eliminação desse dispositivo do Código Penal, de produção de um outro dispositivo que dê mais conta, de que se adeque ciência e lei, né? Se você tem um dispositivo que ele não tem cientificidade, ele não vai ajudar a reger
o funcionamento da justiça penal, né? O que os juristas dizem, né? Alguns deles, sobre esse dispositivo? E aí tem alguns mais importantes aí que escrevem sobre o assunto nessa época, aí, décadas de 10, 20, 30, né? Lima Drummond, Smith de Vasconcelos, Galdino Siqueira, Ari Azevedo, todos os juízes, né? E o Ari Azevedo foi presidente do júri do Distrito Federal por quase toda a década de 30, né? Primeiro, o Lima Drummond, que é um jurista mais antigo, ele tem uma visão da doença mental de origem alienista, né? É uma doença da razão. Então, para ele, esse dispositivo da completa perturbação dos sentidos da inteligência não estaria errado, né? Ele daria para funcionar, ele daria conta da loucura e tudo bem. O Smith de Vasconcelos dizia, ele não gostava desse dispositivo, né? Esse dispositivo não daria conta, né? E o importante para ele era um bom uso da linguagem para tratar da responsabilidade penal. O Galdino Siqueira vai dizer, né, que há aspectos positivos e negativos na fórmula da completa perturbação, e a posição mais interessante, que é a do Ari Azevedo, né, que foi o presidente do júri. Ele defende, né, não considera esse dispositivo bom, mas ele defende a interpenetração entre ciências biológicas, psicológicas e direito penal. Para ele, é essa interpenetração que vai solucionar esse problema e vai gerar um dispositivo que regule a responsabilidade de maneira melhor, né, de maneira mais científica. E aí a gente chega num ponto-chave para essa discussão dos discursos médicos e jurídicos sobre a responsabilidade penal, que é a primeira Conferência Brasileira de Criminologia, que acontece em 1936, né, no Rio de Janeiro, e que vai ser discutido o projeto de Código Penal que está em debate na época, né? Foi formulado um projeto de novo Código Penal em 27, né, pelo Sá Pereira. Esse projeto foi reformulado junto com outros juristas, dentre eles o Evaristo de Moraes, em 33, e se construiu um projeto de Código Penal, em 33. Esse projeto passou por discussão na Câmara dos Deputados, e em 36 ele estava no Senado. E aí se elaborou, se convocou essa primeira Conferência Brasileira de Criminologia para discutir esse projeto de Código Penal, né? No dispositivo sobre responsabilidade penal, ele diz o seguinte, né? Carecem de imputabilidade aqueles que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, perda ou grave alteração de consciência, não possuírem a faculdade de normalmente determinar os próprios atos. Bem mais refinado, né, dentro da ciência psiquiátrica, né? Traz a noção de doença mental, né, que não estava no código anterior. Se esta faculdade, não estando abolida, estiver, entretanto, sensivelmente diminuída por alguma das causas acima especificadas, a imputabilidade será restrita. Então, esse dispositivo, essa proposta para regular a responsabilidade penal vai ser discutida nesse congresso, né? E aí esse congresso se reúne, toda a intelectualidade jurídica e médica, né, mais importante dos anos 30 está lá, né, todo mundo, você vê Roberto Lira, Nelson Hungria, Margarino Torres, Evaristo de Moraes, os médicos todos importantes também, do establishment psiquiátrico e médico legal da época. Essas imagens aí são da conferência. E aí vai ser discutida a tese sobre a responsabilidade. Um parênteses importante, esses atores de época, o termo imputabilidade e o termo responsabilidade, eles usam como sinônimos, tá? Quem vai ficar como relator desse assunto vai ser o Narcélio de Queiroz, que foi depois membro da comissão revisora do Código Penal em 39, né? Juiz também. O que ele vai dizer? Ele não vai aceitar o estabelecimento em lei de causas de imputabilidade, né? Então, assim, não se pode, ele acredita que não se pode discriminar na lei o que causa imputabilidade, primeira coisa. Segunda coisa, ele vai dizer que a ideia de semi-responsabilidade é inaceitável, né? Porque ela não tem amparo científico. Para ele, a psiquiatria é uma ciência insegura, incerta, lacunar. Então, ela não pode bater o martelo sobre essa questão. E outra coisa, ele considerava um absurdo total o casamento entre medida de segurança e pena, em 30, né? Considerado para ele um absurdo.
O Roberto Lira considerava a semi-responsabilidade como um processo de medicinização do direito penal. O Heitor Carrilho, como médico psiquiatra perito, considerava a semi-responsabilidade como uma realidade empírica, né, porque ela dava conta das personalidades psicopáticas. Walter Lutz, que é o filho do Adolfo Lutz, né, médico legista importante também do período, considerava que a psiquiatria fazia a individualização da pena e a orientação da medida de segurança, então ela podia sim dar pitaco nas questões de direito penal. E o que se decidiu nesse congresso, né? Que não há como definir em lei causas para irresponsabilidade, isso foi aceito. Mas foi aceita também, de maneira relativamente surpreendente, o conceito de semi-responsabilidade. Então é uma vitória dos psiquiatras aí em 36, né? Eles conseguem aprovar nesse congresso, que é o principal congresso, a semi-responsabilidade. O que eles falam de medida de segurança aí? Em 30, o que está se falando de medida de segurança? O Heitor Carrilho diz o seguinte, que ela pode servir para criminosos passionais delirantes, homens que matam mulheres, mas que são relativamente loucos. Para eles, por não ter uma temibilidade muito grande, por não serem muito perigosos, cabe uma medida de segurança. O Afrânio Peixoto vai dizer que medida de segurança é uma medida de higiene, é uma medida socioplástica. Na retórica da época, a medida de segurança aparece como uma modernidade criminológica, expressão da individualização da pena, dando um enfoque biológico, psicológico e antropológico sobre o criminoso, faz operar o conceito científico de periculosidade, é instrumento de defesa social. Inclusive, eu vi aqui atrás que você tem defesa da sociedade, né? Isso eles falavam muito na década de 30, né? O direito e a psiquiatria juntas de mão dadas para a defesa social. Na época, uma ideia de sociedade corporativa, né? A gente está no meio ali de uma década de 30, né? Efervescência ideológica fascista muito grande, né? Anticomunismo muito grande, por aí. Se aceitava na época a periculosidade pré-delitual, né? E a medida de segurança pré-delitual, antes do indivíduo cometer o delito, né? Em prol do interesse público. Quem diz isso é o Roberto Lira. As medidas de segurança não afetariam as garantias institucionais, e se não se aceitaria, não se aceitava na época a junção entre pena e medida de segurança, e a medida de segurança para esses juristas e médicos nessa época não deveria ter prazo determinado. Eu vou ter que fazer um pulo aqui, por conta do tempo, que eu ia falar da recepção, de como foi recebida o Código Penal para os médicos, para os juristas, né? Para os médicos foi uma vitória, a medida de segurança uma vitória, e para os juristas também, né? Depois do Código Penal de 40, o que importa em termos de medida de segurança? Né? O que se fala sobre isso? O que está aparecendo no discurso dos psiquiatras e dos juristas? Né? A medida de segurança ela veio dar conta de problemas do problema social e nacional das personalidades psicopáticas, desses indivíduos fronteiriços, desses indivíduos anormais. Ela veio dar conta desse problema. Ressalta-se a importância do arbítrio do juiz para impor cumulativamente pena e medidas de segurança. Porém, a medida de segurança nessa época, nos discursos dos médicos, ela aparece como uma limitação institucional, né? Não tem onde colocar esses indivíduos, né? Semi-imputáveis ou por perturbação da saúde mental, né? O manicômio judiciário não dá conta, ele é muito pequeno e tem que se criar as casas de custódia e de tratamento, né? Então não tem uma possibilidade institucional de dar conta disso. O que os médicos reivindicavam muito nesse período da década de 20 e 30 é a construção de institutos de biotipologia criminal, né? O Leonide Ribeiro, que é um médico importante da época, ele vai dizer, sem esses institutos, onde for, na cadeia, um instituto separado, sem isso não se vai cumprir as medidas de segurança, né? Porque você tem que ter uma instituição que estude a integralidade da personalidade da vida do indivíduo criminoso, né? Então, sem isso, a medida de segurança não vai dar certo. Existem discursos médicos e jurídicos na época que pediam ampliação do da medida de segurança. Ampliação no sentido da castração de pervertidos sexuais e no sentido da esterilização também de personalidades psicopáticas. Então, assim,
é um resquício, mesmo pós Código Penal, mesmo pós-45, pós-nazismo, de um discurso eugênico muito forte e atrelado, colado com a ideia de medida de segurança. E alguns médicos e juristas vão criticar a falta no Código Penal de medidas de segurança pré-delitivas, né? Que era uma agenda deles da década de 30. Assim, eles ficam, não ficam muito satisfeitos por não existir essa tal de medida de segurança pré-delitiva. E aí, só para terminar, então, o que eu considero nesse grande sobrevoo, né, na história dos debates, né, que eu dei um pulo grande aí por conta do tempo, que era a discussão sobre o Código Penal de 40, né? A discussão sobre livre-arbítrio praticamente desaparece do debate criminológico nesses anos, entre 1920 e 1940. Há o tema da fronteira e jurisdições médicas e jurídicas, né? Há um grupo de juristas que vai aceitar muito bem essa conversa, né, entre medicina, biologia, psicologia e direito penal. E há um grupo de juristas mais puristas, né, que vão ter muito receio dessa aproximação do direito penal com a medicina, sobretudo a medicina mental, né? Uma força muito grande da solução colaboracionista e da semântica da defesa social. Então, muitos médicos e juristas vão falar que eles juntos vão construir uma sociedade pautada na ideia de defesa social. A semi-responsabilidade foi validada nos anos 30, né? Esses médicos e juristas vão dando uma importância à ideia de uma relação objetiva entre doença, normalidade mental e crime, a ideia do nexo de causalidade. E a questão da relação ciência-lei, né? A ciência ela não pode atrapalhar a lei. O Nina Rodrigues dizia isso lá no início do século, né? A criminologia, a antropologia, a medicina mental se desenvolveu a tal ponto de identificar vários indivíduos com problema mental, e isso vai gerar problema para a lei, né? Vai gerar problema para a sociedade, porque vai ter muito inimputável, né? Então a ideia é adequar a ciência à lei. E há uma falta, e você encontra uma falta muito significativa de consenso entre médicos e juristas e dentro dos segmentos médicos e jurídicos. Então, é uma comunidade argumentativa de debate que não tem consensos muito sólidos. Alguns operadores do direito focaram nos dissensos internos da medicina mental para tentar excluí-la das discussões sobre responsabilidade penal, e viam a psiquiatria como uma ciência biológica extremamente lacunar. Ao mesmo tempo, porém, muitos desses juristas, não prescindiam de cultivar uma significativa erudição médico-psicológica para debater temas variados da responsabilidade penal, a classificação de criminosos e por aí vai. E aí eu agradeço, peço desculpa o corte que eu tive que dar na fala por, enfim, querer falar tudo. Obrigado.